E você, antes da gente começar a falar de trajetória e tudo mais, você tá em cartaz, não tá? Sim, a gente está em cartaz. É uma curta temporada, então estamos terminando a temporada agora. Mas é uma primeira temporada, é um projeto meio piloto, então provavelmente pode ser que tenhamos outras temporadas também, do Tina Respeito. Que legal, que é a Tina da Turma da Mônica. Na verdade, é porque a gente associa o Maurício à Turma da Mônica, Sim. mas a Tina era uma outra turma, ali os anos 80, que vinha do movimento hippie. Ela tinha influências do movimento hippie, então era uma personagem mais, jovem adulto, assim. Sim. Eram uns quadrinhos que já era a turma dela, né, Ela, o Rolo, ela, o Rolo, a a Pipa Pipa, e o Zecão. o Zecão. Era uma revista da Tina, que era um grupo dela, e aí tinha histórias um pouco, né, particulares ali daquela geração. Ah, desculpa, a Tina tinha uma revista só dela? A revista da Tina era a Turma da Tina, era uma outra, um outro cartoon, assim. E aí, às vezes, cruzavam É isso que eu ia falar. Eu conheci lendo a Turma da Mônica e vi uma Isso que eu história ia da falar. Tina. Eu acho que tinha Isso. cruzamentos talvez esporádicos, né? Exato. E aí, às vezes, tinha uns encontros. Uhum. E nunca tinha tido uma live action só da Tina, né? A gente fez uma primeira vez no filme da Turma da Mônica, no Lições. Então, também por isso a galera fala muito que é da Turma da Mônica, porque quem vê hoje a Turma da Mônica vai encontrar a Tina lá no segundo filme. E quem faz é você mesmo também. quem fez fui eu também. Então, de lá pra cá, a gente começou a pensar em projetos, e aí eles me trouxeram essa, que é uma graphic atualizada. Então, já não é mais aquela Tina da revista da Turma da Tina. Agora já é uma Tina um pouco mais voltada para assuntos atuais. Então, ela sai das preocupações antigas que ela tinha, que era uma coisa muito de relacionamentos, romances, tinha um pouco de ela tinha um ativismo, assim, relacionado à sustentabilidade, umas coisas assim, com a Kombi dela. E com o grupo dela, que eu acho que tinha música envolvida e tudo. Mas agora, é nessa graphic, que alguns autores pegam os personagens da turma, do universo do Maurício e fazem histórias novas. Então, essa é uma graphic que é tipo uma revista, foi feita por uma autora que chama Fefe Torquato, que chama Tina Respeito, e é sobre assédio. Então, a Tina, ela é uma jornalista agora, ela, desde esse período ela se tornou jornalista, então agora, sei lá, a partir de 2018, ela começou, né, ser jornalista, então já é uma outra Tina mesmo. E nessa graphic ela sofre um assédio, então é sobre assédio essa graphic. E a peça, ela deriva da graphic, dessa graphic que se chama Tina Respeito. Então é bem para chamar atenção, né, a respeito desse tema. A gente tem a ONU Mulheres com a gente, então também tem um informativo super forte ali, tem a cartilha da ONU. Então, tanto para alertar, né, ajudar desde jovens até mulheres mais velhas a se posicionar contra isso, né, no ambiente de trabalho, mas também na rua, onde estiverem, e como fazer isso, né? Então, a ONU Mulheres veio justamente para trazer esse informativo e revisar um texto. Então, o texto tem algumas informações que a gente deixa ali meio, né, em cenas que indicam como fazer isso, sabe? Então, a gente teve esse processo de ser uma peça que tem uma mensagem verdadeiramente e um auxílio para mulheres também, né? legal. Pô, que legal, meu. É. E assim, tá em cartaz aonde? Tá Tá em no Teatro cartaz das no Artes. Teatro das Artes, é. Caraca! Que a gente vai fazer. A gente vai fazer lá. Ah, que legal! É dia 3 e... Não, dia 3, né? A partir Dia do dia 3 de 3? dezembro. Ah, de É que dezembro. não pode falar dia 4. Ah, não, mas... Tá. Não, é que a gente vai abrir uma segunda sessão. E agora já foi, e ele tá falando... Não, mas não sabe se vai... Acho que vai, tá tudo bom, certo. Vai. Tem que É um falar que vai. teatro super É bem grande, legal. né? É muito legal. A gente começou a fazer. A gente tá. É uma temporada de mais ou menos um mês e pouco. E a gente viu, assim, um processo de crescimento, assim, da peça. Foi muito legal, assim, tá super cheia. E as pessoas estão muito emocionadas, as mulheres choram, Que sabe? legal. No fim da peça. E eu tento, porque a gente faz 2 sessões, sábado e domingo, eu tento receber no fim e conversar com a galera, porque eu quero entender onde isso bateu, sabe? E homens e mulheres vêm falar comigo, assim. Ontem um senhor que é um químico veio me falar que
ele percebeu várias coisas dentro da empresa dele, que ele ia trazer equipe. Então, assim, tem um alerta, assim, para um comportamento social que menospreza a mulher, sabe? Que impede a mulher de se expressar. E aí tem os casos extremos, que é realmente uma agressão, tanto verbal, né? Um convite, como acontece com a Tina, né? Que é o assédio. Então, a gente tenta trazer uma leveza por causa do universo do Maurício, né? Uhum. Que tem uma linguagem um pouco mais leve, mas aprofundar na mensagem quando a gente precisa dar essa mensagem, sabe? É Pô, um que legal. elenco maior? Quantas pessoas? É um elenco de, acho que 8 atores, mais ou menos. É o Olha. mesmo grupo que fez o filme, tá fazendo agora A peça. a Pipa, o Rolo. A gente, nessa peça, só tem a Pipa e o Rolo, não temos o Zecão. Então tem uma cena deles três, que é uma cena bem de humor, assim, pra relacionar com os quadrinhos. Aí eles fazem umas projeções. Olha que legal. Que legal. Porque tem muito fã, né, que Sim. vai e quer ver esses três. Mas dessa vez, o universo é outro. Então já não é mais aquele universo da Tina, Pipa, Rolo e Zecão. Agora é o ambiente de trabalho da Tina. Então são os personagens dessa graphic, são novos personagens. Então tem ali o Jairo, que é o personagem, meio que o vilão, que é o jornalista maior, assim, o chefe da redação, que é o Marco Antônio Pâmio, que é um ator o super Pâmio. importante. E, enfim, eles têm um elenco maravilhoso, assim, mas é isso, é um novo universo da Tina, um pouco mais adulto, mas sem perder a dinâmica, né, cartunesca do Maurício, que a gente tentou imprimir na linguagem Que da legal. peça. É um formato bem novo, assim, para Maurício. É o primeiro projeto jovem adulto deles, né? Que E a legal. estreia aqui mesmo, assim, esse primeiro mês é o que é a tua estreia real desse projeto. Não teve no Exato. Rio, não teve. Estreou aqui em São estreou Paulo, em né? São Paulo, Pô, mas então tem que ficar aí mais uns 2, 3 meses já. Não é A não? gente fez um combinado, assim, porque era um experimento para mim também. Era a minha agenda, era a agenda deles. Eles queriam muito fazer esse projeto já esse ano, para experimentar essa personagem de novo. Então a gente está conversando, até para transformar em outros projetos, além desse, porque é uma personagem que fala com outro público, né? A Uhum. Maurício fala muito com o público infantil e a Sim. Tina fala com um público jovem É adulto. mesmo. Então Ó, eu vou levar minhas meninas lá. É. hein? Todo mundo lá, Isso é isso que eu ia falar. Eu vou mesmo. Mas acaba indo crianças e tudo. Criança, assim, a Sabe peça. assim, porque tem essa coisa de o pai leva, se tá Não, mas minha acompanhado, filha tem pode. 15, 16 anos. Não, eu sei, mas eu tô aproveitando pra perguntar do público. Crianças a gente ainda acho que não teve, porque quando fala de assédio, né, eu acho que sim, tem já afasta, Eu tenho né? 16 e 13 e A tem um gente- Joca de Aham. 7. A gente tem, assim, 14 mais. Então, o mínimo que a gente teve, assim, acho que foi um menino que a mãe levou e ele tem 12 anos. Então, ela levou porque ela achou que era legal já para ele ouvir sobre o Legal. tema. Sim. Trocou uma ideia com a produção, obviamente, antes. E foi uma convidada do Mauro. Então, assim, foi bem legal, assim, o retorno que ela nos deu. Ele ficou fazendo várias perguntas para ela e ela achou muito bom, porque abriu um diálogo, sabe, sobre Uhum. isso. Então, foi interessante. Pô, parabéns pelo projeto. E você é uma pessoa que faz os grandes ícones da nossa vida, né? Fez a Emília, agora, pô, na novela e no gibi, né, cara? Pô, vou te falar. É muito legal essa relação com a literatura, né? Uhum. O Maurício né, ele tem um legado, né, um mestre nosso da literatura de cartoon. E Sim. o Monteiro, né, da literatura infantil também. Então, é muito legal para mim, assim, poder ter esses dois mestres na minha carreira. E o Maurício tá aqui trabalhando ainda, né? Sim. Ele fez 89 anos ontem. Nossa. A gente fez até uma homenagem no final na última sessão, assim, para ele, filmamos para ele ver. Ele esteve na estreia VIP, Que sabe? legal. E ele trabalha todos os dias. É. Então não tinha como não fazer esse projeto, sabe? Porque é muito incrível, porque ele tá muito aberto para o que os personagens vão se tornar, sabe? A partir do que ele criou. Então ele tá aqui assistindo, sabe? Algumas coisas, obviamente, que ele tá ali, né, interfere, mas ele também ele tem uma coisa de olhar e ver o que as pessoas vão fazer com os personagens, sabe? Obviamente, com todo o cuidado que a empresa tem, né,
com isso. Eles cuidam muito do que vão ser, né, os projetos, mas eu vejo uma abertura dele, sabe? Da gente dar vida a esses personagens que ele criou. E tem muito amor por esses E personagens. uma generosidade, porque assim, ele criou uma coisa icônica, assim, né? Sim. De muitos anos, e você ir envelhecendo e entendendo que isso está indo para frente. Exato. E não se apegar, porque né, ele podia ficar... ele é realmente aberto. E né? não só isso, cara. Um cara, né, quando a gente fala da idade, não sei o quê, cara, o cara tá escrevendo pros tempos de hoje com uma atualidade brutal. Tá contemporaneizando tudo, né? Ele consegue tá em sintonia, né, cara? Pô, a gente tá falando de uma peça que fala de assédio, né, cara? A gente tá falando... É muito louco, né, cara? Não, mas assim, também essa ideia de abrir mão para outros levarem a história, né? Exato. Quem escreveu foi a Fefe Torquato. Fefe Torquato. Não, e tem isso, né? Eles abriram isso para as graphics de autores, a partir dos personagens do Maurício. Então eu acho isso muito lindo, né? Ele quer ver, a partir da ótica de outras pessoas, os personagens dele. Então, essa graphic, por exemplo, é uma coisa super nova. Eles têm ali algumas representações que nunca eles fizeram, né? Então ali fala de minorias, não é só, né, a pauta da mulher, apesar de ser o foco na pauta da mulher, mas ali tem várias minorias representadas, né, de pouquinho, assim, de uma forma leve. Mas é muito legal, porque tá falando então de questões de hoje, que na verdade são questões de sempre, mas que hoje a gente fala um pouco mais, tem um pouco mais de liberdade, e a gente tá nessa luta pelo avanço, né, em relação a isso, né, de como que vai ser daqui para frente. Eu acho que a gente já tá em tempos de que todo mundo tá assim, vamos melhorar, sabe, a situação para mulher, para minorias e para tudo, né, socialmente falando. Então, essa é uma peça que fala sobre isso, questões sociais. Tanto que a Tina, a vertente jornalística dela é sociopolítica, então ela é realmente uma ativista. Que legal. E aí, você falando desse universo que ele tá trazendo já mais maduro, me lembra também que agora, desde o Turma da Mônica Laços, veio uma sequência de filme e agora veio o Turma da Mônica Origens também, né? Vocês viram isso? Não. Cara, são eles mais velhos. Então, tipo assim, o Cascão é o Paulo Betti. Ah, é? É. Cara, que legal. Aí, tipo, acho que, se eu não me engano, fica o tempo inteiro no flashback, né? Eles da eu acho que infância. E ele já vai dirigir, mas eu não entendi. Não, já tá no ar, já tá rodado isso? Já rodou? Já tá. Eu não sei. É uma série, se é não uma me série, engano, né? Eu vi novinha. esse projeto, mas eu ainda não consegui assistir. Mas é mó curioso. Porque esse eu acho que é um projeto que já estava rodando há um tempo, assim. Quem seria a Mônica, quem seria... Tava todo mundo, né, nessa ansiedade. Eu achei até que ia ser um pouco mais novos, mas foi legal, né? Porque como se fossem os avós deles. Cara, mas se você parar pra pensar, eu acho que é tipo assim, a galera talvez é a primeira geração que viu a Turma da Mônica, né? Exato. Que tem essa E idade. quem que é a Mônica mais velha? Então, eu tô tentando lembrar quem é. Cara, a eu Eu acho que vi. já estreou? Cara, eu vi um trailer aí. Eu acho que não estreou ainda, viu? Pode Não ser, sei. Nossa, isso, eu tô achando estranho não ter... Não, eu vi um trailer, eu vi o Paulo Eu acho Betti que tá de Cascão. rodando ainda uma Maravilhoso. Cara, divulgação. mas era Paulo. impressionante, né? Porque assim, eu amava a Turma da Mônica. Aí minha filha foi assistir Laços, pirou, quer dizer... O Laço é o primeiro, né? Cara, é atemporal, é muito é atemporal, demais. né, cara? É muito. Sim. Você chegou aí no Parque da Mônica? Não, Eu no fui. mesmo local. Era num shopping, no mano, shopping. É Parque que ela é da carioca, Mônica. né? Ah, Eu é sou verdade. carioca. Mano, o Parque da Tô meio Mônica paulista agora. era animal. Não, mas era lá Eu no ia todas as Eldorado também, férias. Era. Mano, eu ia todas as férias. A Casa do Louco era muito legal. Casa do Louco era top, Era né? tudo de ponta cabeça. É. Era muito legal, cara. Que legal. Muito legal, um legado, né? Muito. Realmente, que o Maurício tem, assim. E é muito legal que ele tá aqui para assistir esse legado, né? Se transformar e tudo. Eu acho que é maravilhoso. Quanto mais a gente puder, né, dar isso para ele, eu acho que é muito interessante, né? Eu até me equivoquei aqui. Eu achei que ele que tinha escrito a peça de teatro, não foi ele que escreveu. Não, Foi não. ele. Mas é isso que eu quis dizer, da liberdade dele ver a coisa andando. E deixar também, né, Isso, cara? claro que Falar, deve velho, ter realmente milhões de acordos sobre, né? Sim. Aprovação de Na roteiro. verdade, essa peça, ela é uma adaptação da graphic, então ela não foi... A peça é escrita pela equipe da Maurício. Ah, Com tá. Então, colaboradores. entendi. Mas ela é inspirada na graphic da Fefe, né? A graphic é uma tá. revista mesmo, Uhum. assim. Ela é maior, mas com a mesma linguagem, Sim, assim. então, mas aí de cartoon. eles se conversam muito ali, tem uma Exatamente, troca.
Inclusive, ele É. deve estar ali supervisionando, fazendo as É. coisas, E por que enfim. que você falou que você tá paulista? Você tá morando aqui agora? Porque eu tô direto, né, por causa da temporada, ensaios, a gente passou um tempo ensaiando. E foi muito legal o processo, assim, porque todo mundo conseguiu se expressar muito, sabe. Isso é uma coisa que eu gosto de falar dessa peça também, que ela é uma peça que ela foi construída também muito durante os ensaios, a gente mexeu muito no texto, tem muito texto que os atores escreveram. Então, assim, tem uma colaboração realmente de teatro, sabe. De todo mundo opinando e se expressando. Eu própria tem várias coisas da Tina que foram ali construídas a partir, né, da minha visão, da minha experiência, obviamente seguindo a trajetória ali a rota da Tina, mas, a partir do que eu achava também que era relevante. Então, a gente tem uma diretora mulher que é a Inês Aranha, dentro do projeto. Aí, né? Inês. Conhece todo mundo. Ai, que bom. A gente tem o Leandro, o Mauro ali, que são da Maurício. Ah, o Leandro. Mentira, agora Não, o Leandro ele não conhece, não. nem quer ser Mas muito- a Inês Aranha A Inês a gente conhece. Sim, A Inês a gente Inês conhece. foi, assim, a primeira, acho que direção dela, porque normalmente ela faz Preparação preparação. corporal. Mas dessa vez ela dirige também, e ela é esse lugar de fala mesmo, né, como direção. Então a gente trocou muito, a gente fez pesquisa sobre casos diferentes de mulheres, a gente olhou as nossas experiências também e construímos as cenas. Então tinha uma base e a gente reconstruiu muita coisa, assim, reconstruímos diálogos, falas. Então foi realmente um trabalho de toda a equipe e do elenco também, assim, sabe? De todas as maneiras o elenco trabalha. Eu acho que foi muito experimental esse processo, sabe? Porque o elenco, tanto a gente faz as mudanças de cenário, a gente faz um pouco de tudo, sabe? E, inclusive, entramos na construção, assim, dos diálogos, das Que legal. cenas, assim, e foi muito legal, especialmente as mulheres, claro, porque tem um lugar de fala no projeto. Mas foi muito interessante, assim, porque enriqueceu a gente o processo, trouxe a gente também uma reflexão sobre o tema, até para os atores, né, para a equipe, para todo mundo, para os diretores. Foi bonito porque a gente conseguiu trazer essa reflexão dentro Uhum. desse lugar de ensaio, sabe? Então, o que a gente trouxe para o palco não foi só uma mensagem, sabe, que a gente simplesmente representou e executou. Não, a gente viveu bastante isso ali no processo, que eu acho que é isso que importa, né? A gente tem que ter camadas e a gente tem que trazer alguma verdade quando a gente está falando de um manifesto. Essa peça está falando de um manifesto, né? Não é só uma dramaturgia, né? Uma ficção, mas é uma forma de manifesto. Então tinha que ter um pouco da nossa verdade ali, né? Não é todo projeto que a gente se envolve dessa maneira tão pessoal, né? Mas esse a gente sentiu essa necessidade e essa responsabilidade, né, por ser uma questão social tão importante, que está acontecendo tanto nesse momento e continua tão recorrente, apesar, né, do projeto de feminicídio zero da ONU, mulheres, né, do país, desse compromisso, dessa luta, mas a gente sabe que não é nem perto de uma realidade, né? Uhum. Não, de forma Não, eu acho até mais assustador do que antes. Porque o que se fala hoje, o tanto que se fala e se propaga, você fala assim, já deve estar. E aí Não. os casos e casos. Quer Parece dizer, pior, porque no né? passado não se falava. Nossa. Mas né? acontecia, que a gente não Acontecia. sabia, né? Mas estou dizendo assim, o quanto hoje tem um movimento para isso, me assusta o crescimento, entende? Porque você fala assim, hoje a gente está apontando, na nossa bolha a gente fala assim, tá tudo certo, e não tá nada. Você falou Sim. tudo, acho que são bolhas, né? A gente É. fica São com uma bolhas. ilusão, às vezes, infelizmente, o Brasil é gigante, tem ainda muita gente que precisa ter mais informação, mais educação, né? E um silêncio que paira também, né? Muita É. gente que não consegue, né? Mas você sabe que eu não sei, mas eu tenho a sensação de que para esse tema, assim, não existe nem bolha, sabe? Não existe lugar de proteção, porque já não é uma questão de classe social, ele está em todo Em lugar, todo. sabe? Então, porque, né, muitas vezes a mulher fica amordaçada mesmo ali, dependendo da situação que é. E claro que meninos também, crianças, né? Então, isso acontece, mas a mulher, socialmente falando, ela às vezes fica muito limitada. E isso independe da classe social, Da idade, de tudo, da né? idade, enfim, e a conquista, né? A busca por um lugar, por um espaço,
né, tanto no corporativo quanto em qualquer profissão, né, se a gente vê, sei lá, Meryl Streep tá gritando isso lá, onde ela já tem tecnicamente, né, um lugar que você fala, nossa, ela já tem o suficiente, mas não, continua desigual até para Meryl Streep. Então imagina para artistas em geral, né, a gente teve a Palhaça Julieta em janeiro, né, sendo morta daquela maneira e pessoas falando, porque ela estava sozinha. Então existem várias circunstâncias em que a gente continua muito em desvantagem. Então, é um tema que ele é estrutural mesmo, assim, claro que em alguns lugares, né, de classe muito baixa, assim, você vê que é muito difícil para as meninas de denunciar e acaba que a galera não quer que apareça, porque senão parece que não tem segurança suficiente e tal, né, naquele ambiente. É mais do que já é falado. Então tem várias coisas, mas eu vejo como um lugar que não tem proteção, sabe? Não existe, cara, nessa esfera aqui é protegido. Acho que não, acho que só é protegido mesmo quando a mulher ela consegue um lugar de destaque, um lugar onde ela consegue se defender, ela tem uma rede de apoio forte ali, né? Ela tem voz, então, e aí ela consegue falar por outras. Então, a tecnologia ajudou muito, os canais ajudaram muito, mas, por exemplo, a Tina é uma menina que ela está numa situação um pouco mais favorável, mas ela também coloca muita coisa em risco quando ela faz isso, né? Ela coloca a carreira, o grande dilema dela ali é justamente a carreira. Ela perde aquilo que ela tinha conquistado, ela perde na hora. Então, ela se torna uma profissional independente. Então, assim, ela ela vai para a desproteção de alguma maneira. Ela é protegida ali pelos canais, ela faz um boletim de ocorrência, como ela diz, ela tem uma mãe, uma família de uma classe melhor. Assim, ela não vai passar fome, mas ela ela perde coisas. Então, assim, é sempre um lugar de luta por conquista de um ambiente de proteção, seja para tua carreira, seja para tua vida, seja, sabe, para financeiramente. Então, dá para entender o que eu tô falando? Assim, Claro. Dá pra entender total. que é uma situação, assim, de vulnerabilidade constante, né? E de uma luta por uma sobrevivência em diversos aspectos, né? E ali no dela é uma coisa um pouco mais possível, né, de se abrir mão e tudo, por um bem maior, que ela considera um bem maior, que é não deixar uma coisa dessas passar, né, adiante para outras, mas existe uma perda, né, então Claro. é uma pauta muito complexa, né, de se avaliar, porque realmente não tem muito como dizer assim: "Cara, aqui já tá legal, sabe, nesse aspecto já conquistamos muito". Mais ou menos, entendeu? Gente, Uma a gente luta acabou de ter constante. uma questão com o ministro Exato. de direitos humanos. Então, assim, Exato. a gente eu acho Um que isso lugar que exemplifica É um muito. tecnicamente exemplo. você fala: ali estaria tranquilo". Se tem um ambiente que poderia estar um pouco mais seguro. Eu acho que o Sim. caso Sua própria recente. equipe, imagina, Exato. seus parceiros tecnicamente, né, é complexo, é muito O complexo. caso recente, assim, que mais me assustou, cara, não sei se a nacionalidade tá certa, uma senhora já, francesa, acho que Sim, sim. cara. Essa é uma Não, das isso é Cara, caso de terror, né? isso, tipo, eu falei assim, se eu visse num filme, eu ia falar, só em filme, sabe? É assustador. Não, mas isso é no E isso é plano muito da antigo. doença. Eu não sei. Quando eu falo do ministro, eu acho que assim, é um lugar que ela está falando da segurança. Eu entendi. Né? Desse ambiente. Como quando a gente falou da bolha, é isso, assim. Se tem um lugar que teoricamente É teria tipo uma ser bolha. assaltado pelo policial. Isso. É verdade. É sobre isso. Ou, né, você ser abusado pela sua família, né? Isso. Ou ninguém acreditar em você, como acontece com a maioria das mulheres, meninas, crianças, ou meninos também, porque isso acontece muito com meninos, criança. Então eu acho que é sempre um lugar de vulnerabilidade, mas socialmente falando, eu não vejo um lugar muito ainda de proteção para a mulher, a não ser o fato da gente ter conseguido conquistar ambientes, algumas, né? Mas ainda é uma minoria em termos de poder, de posição, né? Então, assim, eu ainda não vejo assim esse lugar, a não ser que você, obviamente, por suas capacidades, conquiste, e aí você tem aquele lugar e você pode talvez ajudar outras. Então, a gente também fala disso, de sororidade, né? Tanto que na redação da Tina, ela é a que tem mais condição de fazer isso naquele momento. E aí, graças a Deus, nessa história ela faz,
Então ela abre mão de uma coisa para ela para ajudar as outras mulheres ali naquele ambiente que não tem condições de fazer aquilo. Porque uma é negra, a outra tem um filho. Então são várias circunstâncias diferentes e nitidamente todas já passaram. A gente fez uma construção assim de que todas meio que sabiam, tanto que elas tentam alertar, mas elas não podem, por várias razões, fazerem o que a Tina fez. Então a Tina, ela por uma questão de privilégio, em outras áreas, ela vai lá e faz, mas ela perde a conquista, que é trabalhar na redação que ela sempre sonhou. E isso aconteceu nos Estados Unidos, a gente tem uma inspiração naquele filme Escândalo, que é um dos filmes que falou sobre isso, né? Que é o caso da Fox. Então, ali você vê que elas perderam a posição, né? Elas denunciaram, mas perderam a posição. Você não vê mais essas mulheres trabalhando, porque elas se tornam ativistas. Então, é como uma mancha na carreira, né? Então, é muito difícil você retornar ao espaço que você tinha, né? É meio sobre isso, sabe?